Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Obrigada. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Vocês conseguiram ouvir o áudio da musiquinha para encerrar a meditação? Ouvi, ouvi. Isabel não ouviu. Eu toquei duas vezes, eu estou com algum É a problema primeira na vez? luz Não, disso. Ela iniciou, ela Não, eu iniciou, ouvi. Eu parou e ouvi. reiniciou. É, É, eu não sei, acho que primeiro foi estranho. Depois ficou nítido. tem é. alguma coisa entre mono e estéreo na configuração É, do computador. tem uma questão que eu queria colocar, não é minha, é do Hilton, e eu acho que é muito importante que o Rodrigues e o Roberto saibam da iniciativa dele. E Hilton, se pronuncie, convoque eles para sua. Roberto, a diferença entre mono e estéreo é que mono o sinal vai só num canal, e o estéreo vai nos dois. Tu tá inserindo esse áudio é externo, é? Ao Não, Zoom? é do computador. Ele é do computador, só que ele está em mono. Eu posso passar Pois ele para. é, aí tu tá jogando ele para dentro do Zoom, né? É, porque no Zoom tem uma opção de compartilhar, né? E aí pode compartilhar a tela, ou então tem uma opção aqui, ó, áudio do computador. E aí ele Certo. está em mono ou em estéreo, alta fidelidade, está em mono. E aí, Aí, quando ele ficou, o que foi que tu fez aí que sumiu? Botou em mono ou botou em estéreo?
Ele está em mono. Você está agora. Tô vendo, com estéreo agora. Então, mas aí assim, eu só tenho ele em mono. O que eu estou fazendo ouvir é o que está no computador está em mono. E É. aí eu tenho que colocar também em mono no Zoom. Então pronto, usa só em mono. Aí todo mundo escuta de boa. É. Bom, vamos lá. Fala aí, Tom. O que você manda? Pode falar? Que vocês querem que eu fale, gente do céu? Quero ficar quietinho escutando vocês aí, tia. A Celina está te Não, convocando é aí. sobre aquela questão de Chapecó, da divulgação da sua rede. Eles são pessoas interessantes porque eles conhecem muitos, estão ligados a todos os grupos e divulga, convida a esses indivíduos aqui, são interessantes. Tem três indivíduos interessantíssimos que você pode cooptar para aquilo que você, para aquela apresentação no final de março. Sinceramente, Celina, eu acho que tem bem mais, tá? Inclusive você aí, querida. Tem você, tem, acho que todos, ó, o Rodrigues. Meu, tem um monte de gente que poderia. Só que aos pouquinhos vamos colocando, ó, dentro do possível, apoiando, né? Quem pode. E até o Vladimir se prontificou a vir para Chapecó, mas a gente até conversamos hoje de manhã, É, né, Roberto? Foi. Mas passinho por vez, aí, acho então que a você gente. vai divulgando pro. Isso. Então a Se gente vai você já. primeiro. É. Então, assim, o que que a gente já conversou? A gente vai focar nessa meditação mundial, né? Que ela vai existir, que vai acontecer. E o foco é que a gente consiga, os leitores das cartas de Cristo espalhados pelo mundo, que a gente consiga fazer uma ação em conjunto. E essa ação em conjunto seria a meditação, né? E conforme formos fazendo ela, a gente vai. O convite, por enquanto, é que o pessoal dos grupos das cartas de Cristo aí, a gente começar com uma coluna na GNTV. Da coluna, a gente vai começar a fazer matérias, e aí vamos com as matérias primeiras são escritas, né, que é mais tranquilo, mais fácil, e aos pouquinhos vamos até introduzir como nossa meta, pelo menos, tanto minha quanto da Tati, do lado da TV, é nós termos pessoas falando das cartas de Cristo, montar um conteúdo, montar uma série, uma minissérie, alguma coisa assim, e trazer para a TV, divulgar o máximo possível, trabalhar em cima disso para que mais pessoas conheçam as cartas de Cristo. Né, Roberto? Roberto conheceu um pouquinho mais aí, não sei se quer falar alguma coisa. Acho que vai acontecendo, né? Vamos ver essa coisa da meditação primeiro aí, no dia 16, e aí depois formatar alguma coisa mesmo na rede, né, da Gen TV, e ver a ideia de vocês do colunista de bem, né? Acho que vai ser uma coisa interessante, vai ser legal, uma boa forma para divulgar as cartas, né? Mas vamos passo a passo. Como diriam os chineses, ipu ipu. Perfeito. Passinho por vez, aos pouquinhos vamos fazendo a coisa acontecer aí, né? Com certeza, e vai acontecendo, né? A ciência divina que vai direcionando a gente aí. Que é essa Gen TV? Aí o Wilton fala melhor. Eu vou pedir o apoio da universidade aqui. Ela está aqui do meu lado. Tati, fala você da gente ver aí. Pessoal, essa Tati, minha esposa, ela está escutando junto comigo aqui. Fala, Tati. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo ótimo. Então, a gente vê é uma eu acredito que é uma possibilidade da gente estar fazendo uma comunicação de bem, uma comunicação que agregue, gere valor, né? Isso surgiu no nosso coração lá em 2011, 2012, e a gente vem implantando isso. Até eu falei para o Roberto, né, Roberto, quando chegou as cartas de Cristo, assim, para mim foi uma alegria muito grande
porque eu vi que tudo aquilo que a gente estava enxergando tinha um fundamento que era maior do que imaginava, né? Porque inicialmente era essa intenção realmente de fazer diferente, né? Nós não concordava com a comunicação factual, sensacionalista, manipuladora, e a gente começou a criar essa rede de TV. Mas, de certa maneira, falando rapidinho, porque acho que o foco aqui é a gente focar nas cartas de Cristo, mas trazendo assim, é uma comunicação que eu gosto de dizer assim, que ela se revelou como uma comunicação shy, e essa comunicação shy é uma comunicação consciente, humanizada, assertiva e íntegra. Então, ela tem como fundamento, como causa, isso. E aí a gente vem buscando trazer conteúdos em níveis diferentes de consciência, porque a gente vem desde as ações do bem nas cidades, né? Nós temos um projeto chamado Cidade Viva, as notícias do bem, para que a gente possa trazer pessoas que estejam no seu dia a dia, podendo ter esse olhar de fazer a diferença, entender, não como ostentar, mas sim como promover o fazer o bem. Porque assim como é comprovado que quando mostra um assassinato, por exemplo, na TV, isso aumenta os assassinatos, né? E a gente já sabe depois dos fundamentos da carta, né? Jesus fala até, né? Aquilo que você quer ver perpetuar, né? Então, de certa forma, é isso que a gente vem honrando em prática através do meio de comunicação. Aí a jornada é longa, porque não foi uma coisa assim natural, foi uma coisa que foi um desafio que foi colocado na nossa vida, mas eu acredito que nada é por acaso e hoje estamos muito felizes de entender que estamos num propósito muito maior, né? Que é trazer uma nova mídia e que possa ser feita de uma maneira diferente e que é o coletivo, né? Não é no indivíduo, é pessoa a pessoa. Eu gosto de dizer empresa a empresa, cidade em cidade. Nosso objetivo hoje realmente é trabalhar isso, ativar as cidades num olhar de uma cidade viva, para que a gente possa pensar global, mas agir local. Assim como a gente querer o melhor para o mundo, sem a gente viver o nosso, cuidar do nosso pequeno eu, não tenho como ajudar o outro, né? Então, é mais ou menos isso. Nada? Bom, é isso, gente. Oi? Gratidão por ouvir e estamos à disposição. Não seria foco esse, mas eu passo ali os três principais produtos, que é o portal Rede Gen TV, que é o portal, e eu coloco nos comentários aí do grupo das Cartas de Cristo, e os links para quem quiser baixar o Gen TV Play ou alguma coisa assim, tá bom? Obrigado. É isso. Legal. E aí, futuramente, a gente vai para a TV, leva as cartas para a TV, né? A ideia é essa. O Fazer um. Roberto desafiado ali, né, Roberto? Nós pensar numa para as crianças, né? Já vamos pensar, É, né? É isso. Então é aproveitar. isso, é uma TV querendo fazer Canal, o bem. estava vendo aqui, é um canal de TV íntegro, né? Trouxe a palavra íntegro, né? Isso. Isso. Por isso que ataque Enfim, né? Ela vai na contramão da TV comum, né? de canal aberto. Isso. Vai na contramão. Até fechado, né? Também. É. E é Aquilo que eu falei até para o Roberto, né? Quando a gente chegou nessa área que nem era, não tinha vou fazer isso, não, acabou acontecendo. Mas quando nós chegamos assim, tudo que nós tinha certeza que nós não queria fazer é aquele factual, né? Só que a maioria diz assim, não, você tem que mostrar sangue porque sangue vende, né? Então a gente enfrentou vários desafios, só que eu acredito que tudo isso que foi plantado, que tem muita coisa do bem, muitos cases, muitas histórias para contar, muitas revelações para gente que a gente vivenciou e que é só o começo daquilo que está se revelando com as cartas de Cristo. Para mim ficou muito claro isso, né? Então que a gente Bom, possa, o que nós temos para passar de mensagem nós estamos disponível para somar, né? Com vocês aqui, a gente pensar em produtos, que nem eu falei com o Roberto ali, a gente pensar agora, vamos fazer uma matéria sobre isso, sobre essa meditação, e aos pouquinhos a gente vai se sentindo e fluindo aí, somando, e convido vocês a sugerir, né, como vocês também estão numa busca como a gente, de querer compartilhar as coisas boas e, né, estão disponíveis, inclusive lá tem na Rede Gen TV, tem notícias do bem. Você manda sua notícia do bem e a gente posta lá. O que que é isso?
é trazer uma boa ação, porque é nas pequenas coisas, a gente não vai ter uma grande transformação. São pequenas transformações diárias, ou pequenas ações diárias que vão complementando, né? Dá Como é que é seu para nome? escrever Tati, né? É, tá. Isso, Isso, Ah, Tati, você é a CEO do canal? Canal de vocês? sim. é isso aí. Ah, meus parabéns. Que iniciativa corajosa, né? É, E, e, e corajosa e única. Eu acho que nesse mundo aí, eu acho que acho que é o único, acho que essa proposta é única no mundo, né, não? Um canal de TV diferente de tudo que tá aí, né? Interessante isso. é. E aí, um dia com mais calma, eu posso contar, já contei algumas coisas para o Roberto, e coisas que a gente vivenciou exatamente com isso. A gente não sabia direito como trilhar os caminhos, né? Mas eu senti sempre essa chama no coração de. Eu aprendi com meu avô, que era um analfabeto, mas ele disse: tu planta milho, tu colhe milho, se tu planta feijão, tu colhe feijão, né? Depois fui entender que isso é o fundamento do ser, né? Então, é essa prática. Então, eu sempre olhei, porque eu fui vítima de um sequestro, então eu sei o que é uma Nossa, TV, nós fomos vítimas, estava eu e o Wilton, né, num sequestro, lá em 98, tive meu primeiro despertar, e nunca imaginei que ia trabalhar com TV. Quando chegou a TV foi uma surpresa. Mas como eu falei, acho que eu conto outro dia, porque tem muita coisa boa e o mais importante é dizer para vocês que fico muito feliz, eu estou sempre aqui com o Wilton escutando, né? Muito feliz de poder estar encontrando mais pessoas que estejam buscando também. E eu até me emociono porque a gente já lutou uma luta solitária, né? Porque ter um olhar de uma cidade viva, onde que o que se prevalece é a morte e o factual, o sensacionalismo, não foi tão fácil. Mas valeu a pena, hoje estamos aqui. Gratidão. e, Eu tava olhando aqui a questão dos afiliados, fiquei interessado. Queria conhecer esse programa. por favor, se cadastre, se afiliem. A gente, a gente não está sozinho nesse projeto. Fiquei curioso, fiquei muito curioso. Tem o convite de Se leve para vocês sua olharem ali cidade. no gentv.com.br, ele explica todo o ecossistema. A Celina estava falando ali sobre o Mulheres de Valor, que vai acontecer, que está na 9ª edição aqui em Chapecó, um projeto lindo também, vocês podem olhar depois ali no Mulheres de Valor Brasil, que uma das coisas que eu percebi é que dentro do movimento, a mulher muitas vezes ela acabou indo para uma autossuficiência e acabou se perdendo nisso, e o Mulheres de Valor ele foi muito para isso, sabe? Aqui localmente, mas tornou um projeto a nível nacional. Hoje a gente já tem um congresso que acontece a nível híbrido, então ele acontece internacionalmente. E é a 9ª edição, e ele trabalha esse resgate do feminino, mas não no olhar feminista, nesse olhar íntegro de agregar homens e mulheres para que a gente possa, aquilo que Jesus fala nas cartas de Cristo, né? Criar o equilíbrio no mundo, porque hoje o mundo está em desequilíbrio, o principal desequilíbrio é essa polaridade que a gente precisa cada vez mais curar, né, para a gente poder gerar vida. Ó, Legal. Já estou preenchendo o formulário aqui. vai lá, Rodrigo. Tu dá a maior força aí, cara. Ô, Celina, segue o Rodrigues aí, Celina. Oi, Segue o Rodrigues tá. aí, Celina. Não, gente, assim, ó, Vocês já têm contextos para serem lidos? isso, então assim, ó, fique à vontade, preenche. O que você tiver de dúvida, me chame no privado, eu tô para apoiar, tá? Eu tô criando um time forte, tô chamando alguns aí das cartas a vir comigo também. Né, Roberto? Tamo junto aí. Então, lá. Então, o Roberto, a Ana, a Vladimir, tá? Então, assim, venham pessoas porque, assim, a gente não tá aqui para ser melhor, pior, ou quem faz mais bem, uma disputa de, eu faço mais bem. Não, gente, é muito ao contrário. Cada um dá seu passinho, ajuda no que é possível, tá? E se a gente pode ajudar o outro, a gente tem equipes tanto de colunista, quanto de editores, quanto que fazem pauta, pessoas que editam matérias, que filmam. Então, assim, a gente, cada um vem com o seu projeto, a sua ideia, o que quer fazer, e a gente apoia, né? Dando o nosso melhor,
e aguardando os feedbacks depois, de como pode melhorar para o próximo, que sempre tem um pouquinho para melhorar, né? E a Tati pode falar aqui que ela encheu o olho de lágrima aqui, ela fica muito feliz, ela realmente fica radiante de feliz quando tem pessoas tipo o Rodrigo, estou preenchendo aqui, quero saber mais, como funciona isso? Porque a gente já Que lutou tanto meio precisamos de sozinho. comunicadores despertos, porque o grande desafio lá atrás, quando nós pegamos, a maioria era ver a comunicação ainda como do ego, é a vítima ou autoimportância que é valorizar o ego. E aí poucos realmente se dispõem a trazer um conteúdo que pode agregar, mesmo que tenha níveis diferentes de consciência, né? São três linhas editoriais: informação, entretenimento, conhecimento e autoconhecimento, e o instrutivo, né? Então eu vejo que nós Nossa, podemos aqui, através das cartas de Cristo, trazer inspirações e textos para a gente colocar lá na coluna, né? Para que a gente possa. Eu vou fazer uma sim. primeira matéria, a gente vai passar aqui e depois a gente vai organizando. Ai, ótimo. Ah, tenho várias pessoas que são formidáveis. Inclusive, uma professora que escreveu vários livros Para ler aí. infantis. Leve a Rede Gen TV para a sua cidade. Para- Aí, Parabéns. Sua inscrição está completa. Já estou no canal. Ê! Depois olho lá o videozinho chamado bem importante, que é Eu, Homens e eu Mulheres sou, eu sou Lutam para VaptVupt, rapaz. Ô, Tati, eu vou dizer para você e pro Wilton por que que eu me inscrevi, tá? Eu tô numa busca de mudanças, tá? Eu tô cansado do que eu fiz até agora, né? Até pouco tempo, né? Então eu busquei meus interesses, eu busquei riqueza, fui ganancioso, né? Abdiquei de coisas construtivas e, e acabei me envolvendo com destrutivas, né? Enfim, eu poderia ser outra pessoa se eu tivesse a oportunidade de ser mais maduro, né? Mas tudo faz parte da construção e da maturidade, né? Do caminho, né? Do buscador, tá tudo certo, tudo bem. Eu cheguei a essa conclusão, agora eu não erro mais. Mas como eu estou buscando coisas novas para minha vida, as minhas meditações e as minhas orações, eu peço para o Pai me mostrar, né? O que que eu posso fazer de novo, diferente disso que eu já fiz até pouco tempo. Então, quando eu vi o canal lá, quando eu li a respeito, né? E vi vocês falando, eu senti de fazer isso, entendeu? Eu estou buscando isso, então não sei se eu vou ser parceiro, se eu vou ser afiliado, não sei. Mas, já que vai de encontro a, a uma questão de integridade, né? De mudança de paradigmas, né? Mudança de crenças, né? Enfim, tem boa parte do conteúdo, acho que tem a ver com as cartas, no sentido do bem, né? No sentido do bem. Então, a gente pode, eu considero uma oportunidade, tá bom? Me estou emocionado também, tá? Fique Estou sabendo. emocionada porque que lindo. Gratidão aí, vamos encontrar os comos para a gente somar, é aquilo que eu acredito, né? Que cada um é uma gota dentro do oceano e a gota, ela não é insignificante, pelo contrário, ela faz a beleza acontecer. Então, vamos encontrar sim caminhos para a gente somar, tá bom, gente? Gratidão. Que Beijo bom. grande. Igualmente, Rodrigues, obrigado. eu volto a te chamar nas manhã, aí a gente marca um horário, a gente dá sequência bem tranquilo. Tá? Quem quiser, gente, por favor, me chame no privado, a gente conversa, a gente amadurece aí, e são todos muito bem-vindos. Desde telespectador até dono de uma emissora de TV para a tua cidade, independente do tamanho que ela esteja. Todo local tem uma mensagem boa para transmitir. Todos. Às vezes, em quando tem que procurar um pouquinho mais, mas graças a Deus as mensagens estão começando a vir. Então Vocês, agora, a vocês já têm, sequência. vocês já têm alguém aqui em Fortaleza, na região? Não, Não. tem no Pará. Não, É, agora vocês têm. Eu acabei de escrever, gente. Vocês já têm, então.
Viu, gente? É isso aí. Ó, Gratidão. temos em Cotia também, né, Roberto? Certeza. O Roberto disse que ele disse assim, ó, achei lindo o que ele disse. Chega de fugir, tá na hora de encarar isso aí, vamos pra frente e vamos embora. Palavras do Roberto, né, Roberto? Me ajude aí. Tem que, né? Sim, Bora. Isso aí. Bora. E quando a gente vai com mãos dadas, as coisas, o caminho se faz no caminhar, gente. É isso que eu sinto, sabe? O caminho se faz no caminhar. Tá bom? sim. Espaço, né? Beijo grande no coração de vocês, Vamos tá? voltar ao foco da reunião de hoje, né, Eu vou ficar pessoal? aqui Obrigado quietinha, aí. senão eu nunca apareço e quando eu apareço, né, Roberto, faz esses estragos aqui, mas eu tô sempre aqui. Hein? Sim, Agora, Tá? Se os estragos fossem bons dessa forma, hein? Seria bom demais. com certeza. Bom, vamos lá? Deixa eu dar boa noite para a Solange, para o Oswaldo Borges e para o Mário. Mário Farias está aqui com a gente. Muito bem. Solange, você pode ler para nós, por favor? Deixa eu ver aqui, a gente andou 41 minutos já. Vocês não começaram, porque eu cheguei agora, vocês já tinham lido ou não? Não, Não. a gente já Não. Ah, tá. com a oração. Eu, eu fiz um desvio de percurso com o pessoal aí. O Oswaldo deu boa noite aqui para a gente. Muito bem. Então, a gente está na página 293, no primeiro parágrafo. Não tenha medo, Vamos lá, então. por favor. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnético-emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração e ligação e pensamentos magnéticos de repulsão, rejeição, durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários, beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor. Mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus, para ser solucionado de modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim,
a mente continua a ir para trás e para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero me levantar. Não quero tomar café da manhã. Não quero fazer almoço. Não quero ir ao trabalho. Não quero encontrar com tal pessoa hoje. Não quero fazer a limpeza. Não quero fazer isso, isto e aquilo. E assim, a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. É, Gente, diga, Isabel. não, é justamente isso aí, pedir para vocês comentarem tudo que você leu. O que eu achei, assim, na minha percepção, só para deixar isso, a gente trazer isso para a tona, né? A questão aqui não é a tarefa, tá? A questão aqui não é a tarefa que você vai fazer, é o impulso. Entenderam isso? É que ele fala aqui de Sim, coisas, aqui ele está falando de coisas rotineiras, né? Que a gente faz no dia a dia, né? Ou a maioria faz, né? Então, a questão não é o que você faz, é o que o que é o impulso como você reage a esse impulso. Se você reage a não quero fazer porque é um impulso egóico, então isso você está aí sendo egoísta, né? Eu, eu já me peguei fazendo isso aqui, testando esse tipo de situação, né, no meu dia a dia. E é interessante como o hábito, né, que a gente tem, o hábito que eu falo, o mau hábito, né, de, de julgar, né? Ah, eu não quero fazer isso. Realmente funciona assim. É incrível como isso acontece naturalmente. Pelo menos comigo aconteceu, né? Então eu me pego às vezes fazendo isso aqui, exatamente isso aqui. Ah, eu não quero fazer isso. Então, o que eu estou, a minha atitude, né, em relação a isso aqui, o que eu estou, a minha posição em relação a isso aqui é que na hora que eu julgo, que eu penso, né, com o ego, eu percebo, que eu perceber, eu vou lá e faço. Não, não vou deixar você interferir na minha vida. Eu vou lá e faço. Mesmo que eu não queira. Entenderam? Vou dar um exemplo aqui. Agora à tarde eu estava estudando, né? E a minha mãe acabou de fazer uma cirurgia no joelho, né? Colocou uma prótese. E ela vem amanhã do hospital para casa. Então, o médico vai dar alta amanhã, provavelmente. A minha irmã me ligou, pediu para mim buscar uma cadeira de roda lá na casa de uma tia, que fica lá num bairro aqui, Fortaleza, bem distante. E, e na hora, assim, na hora que eu ouvi o áudio ela pedindo, eu senti um aborrecimento. Ou seja, impulso egóico de rejeição. É, qual é esse impulso aqui, meu Deus? De repulsão à rejeição. Repulsão, rejeição. Aí, na hora, eu percebi, né? Falei, não, é porque eu estou estudando, aí eu fiquei chateado porque eu estou estudando, concentrado aqui e as coisas, né, pipocando. Então, eu falei, não, tá errado. Aí eu peguei o aplicativo, né, do 99 aqui e fiz um pedido. Eu não precisava nem sair daqui para fazer isso, para vocês verem como é que são as coisas, né? Eu peguei o aplicativo do 99 e fiz uma entrega, pedi uma entrega.
Liguei para minha tia, falei com ela, você vai entregar pro fulano tal, aí fiz o pedido, pronto. Em questão de 30 minutos, a cadeira de rodas estava aqui em casa. E eu nem levantei da cadeira para fazer isso. Então, esse monitoramento que a gente fica fazendo, né? A consciência fica nos dando esses insights, né? Então, essa é a minha experiência com relação ao que está aqui. Então, a questão não é fazer, não é a atividade que a gente faz. É o impulso ou o sentimento que você está sentindo em fazer ou não fazer aquela atividade. E vocês observam também aí que no início da leitura, olha o chamamento que o Cristo nos deu lá, na primeira linha. Não tenha medo de uma futura renúncia da sua mentalidade terrena. O que ele está aqui, na verdade, assim, às vezes a gente ainda se submete muito a isso, porque no fundo, a gente não quer isso para a gente não quer fazer aquilo, mas aí o universo se move para trazer aquilo para você. Porque a ideia aqui não é permanecer separado, não é rejeitar, não é empurrar para lá. A ideia aqui é fazer a gente observar e vivenciar a situação e aprender com ela. E quando nós rejeitamos, ela se recolhe, mas o universo já se movimenta para trazer de volta. Porque nós recebemos exatamente o oposto do que nós desejamos quando se trata dessas resistências. Quando a gente aprender a sossegar o nosso espírito diante dessas adversidades que ele fala aqui, diante desses quero, não quero, desse não sinto como, quando a gente aprender a harmonizar isso com a nossa vida diária, eles perdem o sentido para nós. Essas coisas vão continuar acontecendo, mas elas já não terão mais nenhum sentido para nós. Elas já não conseguirão mover a nossa paz. Mas até lá nós vamos ficar batendo de frente. Quantas vezes essas coisas me veio aqui, e agora recente, até meados do ano passado, eu senti muito isso aí. Quando vinham os pensamentos dessa forma, vinham essas ideias conflitantes uma em cima da outra, do jeito que ele fala aqui, um pântano de ideias desconexas, e vindo, e eu, cada vez que manifestava, pai, mãe, vida, eu não quero isso, não. Pai, mãe, vida, me ajuda, tira isso. Eu tirava, mas daqui a pouco ela estava de volta. Porque eu preciso aprender a vivenciá-la. E eu, como eu não aprendi isso, a recepcionar essas coisas, você tem que recepcionar, mas não se render a elas, mas observá-las de perto e com os ânimos calmos, com o pai orientando, e a gente dar a ela o sentido que ela merece, de ilusão. Sentido de ilusão, de que ela não faz sentido, e ela automaticamente ela vai se esvair e voltar para o nada, de onde saiu, de onde nós criamos. Na verdade, a nossa maneira de ver as coisas de uma forma separada, eu quero esse, não quero aquele, é que faz com que essas coisas perpetuem na nossa vida. À medida que nós vamos andando na meditação, na oração, nós vamos aprendendo que não é bem assim. Que essas coisas que têm aparência ruim, tem uma visão de ruim no início para a gente, mas se você pegar a segunda leva de percepção, você vai pegar a percepção melhor. A primeira você descartando, vai pegar melhor. E à medida que a gente vai conseguindo harmonizar com isso, abraçando tudo isso, essas coisas vão entregando o sentido verdadeiro que elas vieram nos ensinar. E o nosso amor vai aumentando. Amor é exatamente isso, é você unir as duas partes. Unir o que você acha que é aquilo conforme eu queria, mas também unir aquilo que eu não esperava. E que no momento parece muito feio.
ou ruim de experimentar. Mas quando eu me uno a isso, eu aceito isso e sei que tudo que me vem é para a melhoria das minhas vibrações, essas coisas perdem o sentido e tudo vira um. É só, isso é o sentido do amor. O amor une. A falta de amor nos separa disso tudo. Então, é a minha percepção disso aí. Eu queria Eu acrescentar gostaria, um detalhe. Pode falar. eu ia pedir para vocês comentarem o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, mas lá no final, a forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor são então invalidados pela autopiedade. Autoindulgência. É você pediu a Deus, entregou a Ele, fica quieta. Não fica espalhando as suas desditas. Simplesmente você entregou nas mãos do Criador. É apenas isso. É que nesse, Não fique Eu comentando as suas entendo desditas. isso, eu entendi isso, mas assim, às vezes a gente é, ora e Tem a eu já entreguei para necessidade. Deus e a gente comenta, né? Sei lá, comenta. Eu rezei, pedi a Deus, já entreguei para Deus. Mas não é no sentido de autopiedade, é de comentar, sei lá. Não, é isso que ele está colocando, que cada vez que é um impulso egóico de você querer partilhar as suas desditas. E ele fala que isso não é adequado. Está lá na página carta 1, lá no, acho que na página 53, numa página em que ele fala assim: se você é, se recolheu e pediu a Deus uma solução, não é para você sair comentando. Então, assim, porque isso é um impulso egóico de você querer a compaixão, a piedade do outro, né? E isso não se faz, não deveria ser feito, porque essa é uma tendência egóica mesmo. É porque, na verdade, o que ele quer que a gente reforce na nossa mente a esse respeito é uma convicção pura. É você formar essa convicção. Eu entreguei para o Pai, pronto. Agora eu me esqueço. Agora eu descanso a minha cabeça. Agora eu vou fazer outras coisas. Eu não vou nem me lembrar mais disso, porque o Pai tomou conta e ele é a solução de tudo. É ele que atende às minhas necessidades e, portanto, eu não tenho mais razão de me preocupar. Então, se eu ver a outra pessoa, eu não tenho mais o que comentar com ela, eu já entreguei para o Pai. Ele quer que a gente habitue a nossa mente a agir dessa forma. Uma vez levado para o Pai, descansa, relaxa. Igual uma situação, não sei se eu cheguei a contar aqui, um exemplo que aconteceu com o meu cunhado agora, bem no dezembro mesmo, um pouquinho antes do Natal, que ele teve uma obstrução nessa veia aorta que desce a principal na virilha direita ali. Essa veia dela que é da grossura de um dedo e ela estava da grossura de praticamente uma grossura dessa. Ela estava explodindo, já estava trincada nas costas. Então era fatal. Se tivesse rompido ali, era ali mesmo já ficava. Então, aí quando surgiu essa situação, ele foi para o hospital, que a equipe médica, diante dos exames, verificaram essa situação, e eles já ficaram pouco animados. Como o médico cirurgião dele depois afirmou que em 35 anos, 35 anos de cirurgia cardiovascular, ele, naqueles casos em que ele apresentou ali, 90% ou 90 e tantos por cento dos pacientes não saem da mesa.
Então, ele já reuniu a minha irmã com os meus sobrinhos e já falou a real. Ó, o seu pai, de qualquer forma aqui, o caso dele é de morte. Só tem um caminho para ele, a intervenção cirúrgica, para tentar resolver. Mas com cirurgia ou sem cirurgia, ele vai morrer. Ó, ele morre, se ele ficar sem a cirurgia, ele morre daqui a pouquinho, essa noite, ou amanhã, ou a hora que ele pensar que não, ele está morto. Agora, com cirurgia, ainda tem aí uma chancezinha mínima de 1%, mas tem a chance. O Éder está vindo, tá? A pé. Aí, então ele na hora lá, e aí o meu irmão esteve aqui em casa e falou, olha, você ficou sabendo lá do nosso cunhado, o Nivaldo, ele está nessa situação assim, assim, mas você que esteve internado há poucos dias, seria bom você ir reviver essa memória. Eu falei, não é assim não, hoje não é assim não. Eu não mando na minha vida. A minha vida manda em mim. É diferente. Eu tenho que levar para a minha vida, para que minha vida decida. Eu não tenho que tomar decisão. Ah, não, então tá bom. Aí eu já levei para o pai vida na hora a situação, como eu devo fazer, o que eu devo fazer nessa situação, pai? Porque quando eu estava em convalescência aqui, que eu saí do hospital, ele veio me visitar. Ele trouxe, inclusive, uma galinha em molho aqui para estimular o meu apetite. Um tanto de verduras junto, coisas boas. Lembrei assim, conversei com o pai. Nem terminei a minha conversa com o pai. Já fui tomado de um ânimo, eu já fui para o banheiro, já tomei banho, já me vesti, já me troquei, disse, já só dei um tchau para minha esposa, uns 10 minutinhos, já deu tchau, já fui para o hospital. Não sabia nem o que fazer. Aí na estrada eu fui conversando com o pai. Eu não estou sabendo para o que eu estou indo, mas eu estou sabendo que tu está me levando e o trabalho não é meu, é seu. Então, que eu seja um canal e que eu não obstrua o seu trabalho nessa parte. E é só esse o meu pedido. E eu fui, meu coração alegre, cheguei naquele hospital, nem parece na minha mente que eu entrei num ambiente de hospital. Aí cheguei, a minha irmã já veio, me encontrou, e ele estava lá na sala, no CTI, na sala de reanimação, esperando um leito lá da UTI para subir naquela mesma hora. E aí eu cheguei, ainda achei ele lá. Cheguei lá e aí, de repente, eu olhei para ele assim. Aí ele tava meio dormindo, aí ela falou assim, não, vou chamar ele, que ele está doido para falar contigo. Aí me chamou, tal, aí ele acordou. Olha, o Oswaldo já está aqui. Aí quando ele despertou, eu disse para ele, olha, tudo bem? Eu não vim aqui visitar doente, não. Não estou visitando um doente. Você está passando por uma experiência. Isso é diferente de estar doente. Você está passando por uma experiência. E essa experiência não é para a morte, é para a vida. Não interessa a situação, não interessa o diagnóstico médico. Eu estou dizendo para você que ela é para a vida. E isso só depende de você. Se você recepcionar para o lado da vida, é a vida que vai prevalecer. Se você permanecer do outro lado, acreditando no problema, a morte vai prevalecer. É você que escolhe. E eu vim aqui para compartilhar com você a minha vida. Por que eu posso falar assim para você? Você me viu no vale da sombra da morte, não foi? Foi. Não, eu não dava nem mais um dia de vida para você. Pois é, aqui estou eu vivo. E é essa vida que eu vim compartilhar com você, se você aceitar. Ele disse, eu aceito, então me dê a mão. E eu peguei na mão dele e compartilhei com ele a minha vida. E eu disse para ele, agora não precisa se preocupar com mais nada, sua cirurgia será um sucesso, você nem vai ser preciso ser entubado e nem vai ficar lá na UTI. Você vai descer para um apartamento, com certeza, porque a vida, ela não é pelas metades, você já recebeu ela aqui agora. Os procedimentos, o que o pai já colocou, os médicos vão fazer para cumprir os protocolos. E você já pode acreditar nisso. Sossega o coração, alegre o pensamento,
alegre o seu rosto e tudo ficará bem. Eu fui na sexta, era pela operar, a cirurgia, não, eu fui no sábado, era pela operar de manhã, no domingo. Quando foi no domingo, um poucas horas antes, operou o amigo dele de quarto, na mesma situação, ficou na mesa, não passou, e o médico não quis operar ele em seguida, estava abalado. Falou, não vou operar o seu Nivaldo hoje, não. Vou operar amanhã, que era segunda de manhã. Aí de manhã, na segunda-feira, foi lá, operou ele, numa situação muito pior, e ele nem precisou ser entubado. Voltou do jeito que nós falamos lá. Então, eu digo o seguinte, essa convicção que o pai está querendo incutir em nós. Se você entregou o problema para ele, sossegue o coração, não fique fixado no problema, porque senão o problema fica forte do mesmo jeito. Se pensar que o nosso pensamento hoje e as nossas palavras têm muito poder. Muito poder. Se a gente souber direcioná-las, direcionar esse pensamento e essas palavras, com certeza o trabalho do pai não encontra obstrução para ser realizado. E a gente não vai pôr os limites. Então é isso que ele fala, não entrega o problema. Depois vai conversar com o outro para alcançar a compaixão, a dó, a misericórdia. Isso não vai valer nada para a gente. Então, é isso que ele quer que a gente aprenda, na minha percepção. Talvez alguém possa entender melhor. Não, foi muito legal. É bem isso mesmo. Entregou, deixa lá. Porque cada vez que a gente põe alguma palavra a mais, você cria uma energia que pode ser dissonante. Então, não é adequado. Você pôs para o pai, você pôs. Então, nós temos que ser cuidadosos com o que nós emanamos, porque as pessoas entendem as coisas de uma forma muito, muito, muito dissonante, né? E cada vez que a gente realmente se esforça para querer o melhor para todos, a gente vai desenrolando, porque há muitos pensamentos negativos. Eu senti isso quando eu estava trabalhando para obter todos os medicamentos do meu pai no postinho e na farmácia de alto custo e todos os procedimentos que era necessário e que, assim, a, entre os familiares havia muito aquela coisa de não funciona, o governo é isso, o governo é aquilo, e assim, sempre assim, você não vai conseguir, é muita burocracia, mas assim, havia em mim uma, uma clareza e um caminho que assim, eu fui atrás de cada uma das coisas assim, foi se desenrolando de uma maneira assim, eu não me imaginava que poderia ocorrer algo contrário. Eu simplesmente é como se eu tivesse entrado num fluxo que foi resolvendo as coisas de tal maneira que assim, tudo que foi necessário para os meus pais aconteceu de uma forma e aí muitos outros casos assim foram se resolvendo de uma forma muito agradável. Então, assim, cada vez que uma pessoa tenta resolver as coisas de forma, enfrentando aqueles momentos de dificuldades, burocracias e coisas assim, você está fazendo isso para o todo, você está abrindo caminho para muitas outras pessoas que começam, então, a acreditar que elas podem fazer. E aí vai se desenvolvendo um novo processo de uma nova rede. Então, realmente essa questão assim de não querer essa questão
da ligação-rejeição, se eu tivesse acreditado ou aceito que os outros, a maioria das pessoas diziam, eu não teria conseguido tudo que é realmente aceitar que haverá questões importantes que podem atrasar, mas tudo será resolvido da melhor maneira. Então, é ter um pensamento de, de clareza, de conforto. Não sei a palavra correta, mas é a gente realmente não ficar brigando, achando que não é possível. Tudo foi possível de uma maneira assim impressionante. Como eu não tinha nenhum sentimento de que eu não conseguiria, as coisas foram se resolvendo assim de uma maneira muito interessante. Às vezes a maneira que a gente não espera é a melhor maneira, né? É, isso. Acontece fluida, fala, poxa, realmente não é coisa que a gente imagina, né? Não é nosso, é divino. Tudo bem, Isabel? E nesse parágrafo aqui ele começa falando sobre o ego, né? Uma pessoa que é dominada pelo ego, que acontece isso, né? Então, é, quando o ego está no controle, né? Tudo isso acontece dessa forma, né? A forma de consciência e a forma e a força que se conseguiu durante a oração, ou a petição, a fé, são invalidadas pela autopiedade. O ego, né? Ele sempre tem esse papel para conseguir mais, né? Mais atenção, mais foco, conseguir mais cuidados. Você sabe, né? Como psicólogo, algumas pessoas ficam doentes porque é a maneira, né, de chamar atenção, de ter cuidado, de ter carinho. Mas é o ego quem está fazendo isso, né? Atrapalhando a própria pessoa e a família. Na verdade, a gente vê também aí que, mesmo sendo pela consciência egóica, você vê ele aí buscando no outro para preencher a lacuna que Aquilo, ele tem. é, Porque, na verdade, ele tem tudo, mas ele não consegue. Ele quer, ele acha que a solução do outro é plausível para ele, ela é cabível para ele. E às vezes pode estimular, mas ele não sabe como acessar a solução que ele tem, ele próprio. A intenção é boa, de uhum, trazer a alegria, trazer a paz, de trazer a solução por aquele incômodo que tira o sossego, né? uhum, Mas ele faz pelo caminho errado, pelo caminho inverso. Ele se enxerga fora do sistema, ele se enxerga aquém do sistema. Por isso ele quer buscar o outro. Ele olha o outro que está com, às vezes, ele está passando por um problema muito pior do que o dele, mas ele tem sorriso nos lábios. Ele não, eu quero aquela felicidade lá para mim. Mas ele não sabe o que o outro está passando também. uhum. Mas a intenção é boa, não é ruim. Os caminhos adotados para buscar a solução é que são equivocados. Ou seja, buscar os caminhos da superfície, em vez de ele penetrar um pouquinho, ele mergulhar um pouquinho e encontrar ali tudo o que ele precisa. Ele concede, aí está perto da sua fonte maravilhosa aí, ó. É só baixar e tomar um copo d'água, e ele quer que o Roberto pega a água aí, Roberto, e me dê. A sua água está linda. Né? Então eu vejo assim, um pouco a imaturidade mesmo, nossa, que nós perdemos a maturidade. E agora nós estamos aqui aprendendo as primeiras letras do alfabeto, né? Da regeneração, para encontrar novamente o caminho. Por isso que a gente fica assim, às vezes, espantados, meio perdido, mas essa é a realidade.
E o primeiro caminho que me vem muito forte nas minhas meditações, nas minhas reflexões é este: para de rejeitar o que te vem. Qualquer coisa que te vem é para o seu crescimento. E aquilo que você deixa de receber são montanhas que você está amontoando para lidar com isso no futuro. E aí, essas coisas, é de onde vem? É internamente, é frente a frente, são com as situações que nós deparamos aqui. E não tem como, essas coisas são a vida. Elas são fruto da verdade que nós temos. Essa é a manifestação da nossa verdade. À medida que a nossa verdade interior vai mudando, isso aí vai mudando também. Né? Então, eu vejo mais ou menos assim, que é o esforço do Cristo aqui para educar a nossa alma nesse sentido, educar o nosso Cristo, na verdade, né? O nosso Cristo, para que ele possa olhar para a nossa alma e aí sim, a hora que ele olhar para a nossa alma totalmente, vincular a nossa alma, totalmente o nosso ego se ilumina mesmo. Ele se ilumina totalmente. Né? Isso que o Oswaldo acabou de falar aí, das montanhas, né? Montanhas que você vai formando tem a ver com os talentos, né? É a parte dos talentos. E aí você pode ficar pensando assim, mas ele está falando de quê? Que um talento, algum talento específico? Não. O talento é a tua habilidade que você tem natureza, que já vem da consciência divina, de amar o próximo. E aí, daí porque, quando eu disse para vocês aqui que eu percebo essas questões, né? Assim, quando eu deixo levar, quando as coisas vêm para mim para fazer e eu faço, eu não brigo, né? Como o Oswaldo acabou de dizer. Vem para você e você deixa fluir. Segue o fluxo. Quando você faz isso, gente, é leve. Leve, Ela, leve, leve. Tranquilo, você fica de boa. Mas quando rejeita, parece que o negócio desanda assim, você começa a dar problema na outra e aparece outro. É um negócio de doido, assim. perde Entendeu? energia demais. Então, o E, talento, né? O talento que o mestre deu para os servos é a habilidade justamente de lidar com qualquer coisa. É o nosso talento lidar com qualquer coisa, é. né? Isso é da consciência. E à medida que nós estamos trabalhando aqui, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aplicando os nossos talentos e Tá? fazendo-os crescer. Aí a gente não está naqueles percentuais que o Cristo fala lá na parábola dos talentos. Mas nós estamos caminhando para isso, nós estamos investindo, nós estamos aplicando os nossos talentos, os conhecimentos que nós estamos recebendo aqui, nós não estamos deixando eles guardados, nós estamos investindo eles. À medida que a gente vai investindo, eles vão rendendo, aí vão rendendo, os nossos talentos vão crescendo. E como é que é? E que talentos são esses? A compreensão mais apurada, mais iluminada, a nossa união com tudo isso, tornando um com tudo. Eu sou um, inclusive, com o inferno que eu vivi. Eu sou um com qualquer horror que vier na minha frente, eu sou um com isso. Porque se é o horror, é porque foi pintado na minha consciência, rejeitando isso de alguma forma. Se eu rejeitei isso de alguma forma, eu pensei nessa coisa, é isso que o universo vai movimentar e vai mandar para a gente. Porque é isso que é a verdade que eu estou vivendo. Ela vai manifestar para mim. Nossa, mas é essa verdade que eu estou alimentando. Não, então, tá bom, eu recebo. É criação minha, mas eu não vou mais me aderir a ela. Que ela vá para o lugar de onde ela saiu, que é o nada, que o Cristo fala nas cartas. Então, é desse jeito. E nós estamos no caminho. À medida que a gente vai andando, a gente vai percebendo isso. Isso vai acontecendo de uma forma muito sutil. Por isso que o Cristo fala assim, ó, que você a abandonará pouco a pouco, com um infinito alívio. Cada uma dessas coisas que você falou que aceita e ela é suave e vai embora, ó, você tá abandonando isso. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro. E sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte.
Está aqui, ó. Esse parágrafo aqui, ó, é tudo o que nós falamos até agora. Não precisa ter medo das coisas que acontecer. A nossa, meu Deus do céu, mas essa ladainha não, mas é essa ladainha aí que você estava construindo. Viva ela, experiencie, aproveite, é seu momento de crescimento. Não jogue isso para fora. Não aproveite, pacifique seu coração e aceite. Aí é aquele detalhe, aceite que dói menos, né? O Cristo falava na Bíblia, né? Em tudo dai graças. Em tudo, né? Então, não é só nas coisas boas, né? As coisas aparentemente ruins, mesmo porque ele fala também, né, que não existe o bem e o mal, tudo é para o nosso crescimento. Então, o que vem que tem um certo desagrado aí da nossa parte, também é para esse crescimento. É um tempo de provação, né? Eu procuro sempre lembrar da Canal, né? Teve o contato, ficou com ele, tudo, né? Depois teve momentos de aridez, períodos, né, prolongados que não tinha contato com ele. Imagina, você já teve contato com Cristo uma vez, você sente que é real, né? Ela ficou lá 1 hora com ele, ele mandando, emanando, né, amor para ela. E aí depois não aparece mais. Onde ele está? Para onde ele foi? Por que que ele não pode se manifestar mais? É muito triste, né? É muito desolador. Às vezes é melhor nem ter contato, porque se você teve, depois não tem mais, dá aquela impressão de que, poxa, será que ele me abandonou? O que que eu fiz de errado? Né? Não estou servindo mais para o trabalho, por que que ele não foi? As atividades profissionais dela começaram a dar problema, né? Dar errado também os negócios dela. É, por 7 anos Ela foi tudo pegou, bem. ela pegou um deserto pela frente grande, viu? Passar pelo deserto é parte, né? Até chegar do outro lado, lá nas terras verdes, né? E estava lembrando de Jesus aqui, né? Jesus, as únicas vezes, né, que pelo menos assim, em tese, a gente sabe, né, que ele rejeitou foram quais? A primeira foi a da árvore lá, como é que é? Da figueira, né? A Hum. primeira que ele rejeitou foi a da figueira. Figueira não estava dando fruto, ele falou, não, vai ter que dar. Rejeitou, né? Amaldiçoou a figueira. E a segunda foi quando ele chegou no templo. Ele não aceitou, ele rejeitou o que estava acontecendo no templo com os comerciantes, né? E deu aquele BO também, né? Assim, aparentemente só esses dois, né? Que a gente mais conhece, né? Mas você vê, né? Ele chegava nos lugares, quando ele estava anunciando, né? A Boa Nova, e as pessoas queriam ser curadas e iam até ele e ele curava. E ele estava curando, estava falando, fazendo, conversando e falando. Ele passou 3 anos nesse ritmo, esse ritmo incessante, né? De fazer, divulgar a Boa Nova e fazer o bem às pessoas, né? Então ele sempre fez. Vinha e ele fazia, vinha e ele fazia, né? Se deixava, ser levado pela consciência. E depois Você imagina, você dá para imaginar nesse cenário que você falou aí, qual que era a intenção de Jesus de ir lá no templo aquele dia, o que se ele entra no templo lá para pregar, o que será que ele tinha dado ali, moço? E acho que ele tinha a intenção de pregar no templo aquele dia, porque Certamente. tinha muita gente que conhecia ele lá, e aí eles iriam querer, mas ele não pôde nem entrar lá no templo. Logo, as primeiras situações, ele já obscureceu tudo, porque ele rejeitou ali. Tem dia que eu fico detido, rapaz, a intenção, será que a intenção dele não era adentrar no templo aquele dia e dar uma pregação, fazer uma pregação como ele fez lá em Nazaré? Mas, Oswaldo, você imagina que ele diz aí, né, na carta, Cristo diz que o cheiro da carne, né, assada, a fumaça, né, enfim, a cidade de Jerusalém era tomada pelo cheiro da carne, né, que era sacrificada, né? Então você imagina, ele já entrou na cidade sentindo aquele cheiro.
Isso na mente dele, né? Porque ele era contra, né? O dogma judaico, né? Contra o dogma hebraico, enfim. Então, isso aí provavelmente já começou, né? A rejeição já começou daí. Então, assim, eu tô colocando aqui um cenário hipotético, né? Porque o cheiro era forte, né? Ele disse que o cheiro era forte quando era dia de sacrifício, né? E mais aquele barulho dos comerciantes e carneiro berrando, né? E bode berrando, enfim. E aquela coisa louca, um gritando dinheiro e para lá e para cá. Deve ter sido irritante para ele, né? E por isso daí, porque a rejeição tão forte. O ego, né? É. O ego queria ser ouvido de todo jeito, né? Mas os manifestantes lá, E como o Oswaldo disse aí, né? Se ele queria naquele dia falar para as pessoas lá no templo, né? Isso fez um engodo, né? E o ego se manifestou. mais um parágrafo. Deixa eu ver, estamos com 1:26. Mais uns 10 minutinhos, pode ser? Outra, Página duzentos 294. e noventa e quatro, primeiro parágrafo. Outra possibilidade é você acordar e dizer ou sentir: é sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe, de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando estou tão cansada, mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa, devo ser boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração ligação magnética. Essas são as coisas que quer para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e ao dos outros, quando você está muito consciente de que não é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação-rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto pedir água, querer que eu leia. Estou tão cansada. São todos sentimentos magnéticos de rejeição, reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir. O conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado, cansado e culpado, incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente, no fundo, desejaria fazer.
passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e mimá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois, em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os queros e não queros são uma capa que oculta o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que esse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas e pequenas interjeições de eu devo passar um pouco mais de tempo com eles, é uma revelação extraída diretamente da consciência divina vida. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Então, Talvez, Olha só que interessante, né? O que dá a entender aqui que Cristo está falando de uma pessoa que não tem a consciência. Essa consciência que nós estamos adquirindo, né? Com o tempo aqui. Então, veja bem, ele está falando de uma pessoa que não tem a consciência da consciência, mas que na rotina da vida as pessoas têm é, insights de consciência, né? Impulsos de consciência, naturalmente. Entendeu? Isso aqui, a diferença, é um detalhe interessante porque nós que já temos a consciência crística, isso fica mais evidente ainda, né? E eu percebo bastante essas coisas, assim, como eu estou me policiando bastante, né? Então eu percebo essas coisas. Não estou dizendo aqui que eu evito todas, né? Mas devido à postura, né, de ficar sempre conectado, eu costumo perceber quando eu falho, né? Então, ela, por mais que ela não tivesse consciência, mas ela diz aqui, né? Eu devo passar um pouco mais de tempo com eles. Ou seja, ela sabe que, como mãe, né? Ela ama os filhos, ela quer ficar com eles, ela quer abraçar, quer beijar, enfim, tudo que a mãe quer fazer com os filhos, né? Isso é da consciência universal. Agora, o eu quero e não quero é da consciência humana, né? É do ego humano, né? Pode falar, Roberto. eu ia falar que a gente já poderia encerrar, né? Já são 22h32 Tá? e a gente deixar para amanhã essa continuação no talvez você esteja começando a ver. Pode ser? primeiro parágrafo. Então, é isso, na 295. Muito bem. Gratidão a todos. Então, o Wilton deve ter colocado lá no grupo o site da Gen TV, Vilto, né? Vilto, Ou, sim, qual é a do nome aí? Gen TV. é a gente, eu, você, Ah, gente é, TV. qual é a origem do nome Gen? Depois a Tati ela conta bem certinho daí. Foi uma Eu revelação. pensei que era de gente. Aonde que está que está postado? Você colocou, Wilton, no grupo? Sim, Mas Tá, qual grupo? esse aqui, ó. convido. Na mensagem aqui que estamos falando agora, aqui no chat. Colocou No aqui no... chat. Deixa eu achar aqui. Mas Colocou no pode chat. colocar no grupo. Olha lá. Eu coloco lá no grupo, então. Tá É, bom? para quem quer conhecer mais, a Gen TV, www.redegentv.com.
Mas pode colocar no grupo, no Convivência Fraterna, que aí mais pessoas Melhor. vão entrar. Pode fazer um textinho também, falando, né? Explicando um pouco mais. Dizer que é uma rede de TV, né? De um dos irmãos da Jabazinho lá no grupo. Pode. Coloco mais informação amanhã, então, tá bom? Isso. É, faz um texto, coloca lá e diz que pode assistir, né? Fala um pouquinho sobre das coisas que tem, Lógico. coloca o site e vamos que Amanhã, vamos. pessoal. Gratidão Gratidão. a Boa todos. noite, pessoal. Boa noite, gente. Então, Boa claro que noite. antes. Valeu. Muito Descanso. bom. Boa reflexão. Boa. Boa noite.